Gaudêncio Torquato está aqui com a gente, vai fazer revelações importantíssimas, bastidores da política nesse giro, né? É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, William. Vamos tentar fazer uma leitura dos bastidores da política, o que poderá acontecer nos próximos dias. Tá bom. Entendeu? Agora eu quero começar o seguinte: você é um consultor político, não é isso? Político. Que é, na verdade, um conselheiro dos políticos. Como é que é dar conselho para político, Gaudêncio? Os políticos são muito autossuficientes. Você não consegue, da noite para o dia, convencer um político a tomar determinadas atitudes. Mas, no dia a dia, depois de um certo tempo, a aprendizagem vai acontecendo. Os políticos vão ouvindo, vão tendo confiança. Então, eles te ouvem? Porque eles parecem que não ouvem ninguém, nem a população. Ninguém. Há um momento em que eles passam a ouvir, sim. Quando eles conhecem bem a pessoa e têm confiança, então o político passa realmente aí a adotar os conselhos e seguir os caminhos traçados pelo consultor. Essa vivência sua é uma vivência de bastidores, né? Isso, para você dar conselho, você tem que estar enfronhado nesses bastidores. Como é que é viver nesses bastidores da política e não ser seduzidos por eles? Porque as fontes, né, seduzidos com benesses que essas fontes podem possivelmente ofertar. É verdade. Veja bem, o consultor, ele primeiramente tem que entender bem de política. Eu acompanho política desde a infância. A sua formação, inclusive acadêmica? Meu pai foi político um tempo, foi prefeito da cidade. Eu tive 3 irmãos deputados estaduais ao mesmo tempo no Rio Grande do Norte. E hoje tenho 3 sobrinhos prefeitos de cidades no Rio Grande do Norte. Então a minha alma é uma alma política. Em segundo lugar, eu passei, digamos assim, a estudar a política sob a perspectiva da sociologia, da antropologia, enfim, da ciência política. E a par da minha atividade jornalística, escrevendo sobre política. Uhum. Então, a partir daí, eu consegui, vamos dizer assim, estabelecer uma boa relação com os políticos, porque eu não levo a eles apenas a leitura do dia a dia, eu levo a eles um certo fundamento de sociedade. O que está se passando hoje na sociedade brasileira? Quais são as grandes demandas do povo? Então, como é que pensa o eleitor? Então, veja bem, eu procuro, de uma certa forma, interpretar os sentimentos sociais e passo os sentimentos para eles, para os políticos, que não tem tempo de fazer uma leitura mais aprofundada. Eles pouco leem, vamos dizer, os clippings feitos pelas assessorias. Que são superficiais, né? Mas não tem uma profundidade, entendeu? Não são clippings que não têm profundidade. Então eu procuro, de uma certa forma, suprir com uma leitura de bastidores, uma subleitura, vamos dizer assim, né? Tirando nas entrelinhas o que interessa, digamos, à área política. Gaudêncio, os políticos sempre foram assim, preocupados com o próprio umbigo, legislando em causa própria, ou hoje é porque nós temos acesso, a gente está desludando esses políticos com a internet, com essa oferta de acesso à informação? Sem dúvida. Os políticos eram muito autossuficientes, como eu estava dizendo, e nas últimas 2 décadas, em função da sociedade da informação, da explosão da informação, da explosão da comunicação, em função desse bombardeio, vamos dizer, midiático, a que eles são submetidos no dia a dia. Então, a partir daí, passaram realmente aí a não entender muita coisa. Então, nós passamos, então, de uma certa forma, a explicar, a orientar, a buscar, vamos dizer assim, as molduras mais claras para que eles possam entender até o papel deles. A minha pergunta, eu vou formular um pouco melhor, é se a qualidade desse político piorou. A qualidade piorou, infelizmente. Agora, por quê? Um rebaixamento em função vamos dizer assim, da passagem da política enquanto missão para a profissão. A política, no sentido aristotélico, é missão. Cumpre o cidadão, entendeu? Trabalhar pela polis política. Então, ele é escolhido pela comunidade para representar e trabalhar pela polis. Virou profissão. E na busca do dinheiro, do recurso, os políticos passaram a competir uns com os outros, não particularmente interessados em defender a polis, mas defender o seu bolso. Então é daí porque houve um rebaixamento, né, do nível político. E então, como é que a gente muda isso, Gaudêncio? Essa mudança, ela aparece, vamos dizer, vai aparecendo ao longo do tempo, de uma geração para outra geração. Você não muda a cultura da noite para o dia. A nossa cultura, William, é uma cultura de ismos.
partir do patrimonialismo, mistura do público, né, e o privado. A partir da árvore do patrimonialismo, nós tivemos os galhos podres dessa árvore. O mandonismo, o familismo, o nepotismo, o coronelismo, né, o grupismo e o fisiologismo. Enfim, são os ismos que estragam a nossa política. Mudar isso, William, só mesmo com a educação. A revolução educacional, eu não vejo absolutamente possibilidade de a gente mudar isso da noite para o dia. Sucessão 2018, que é o que todo mundo quer saber. Vamos começar analisando, eu gostaria que você analisasse o candidato, a possibilidade dele ir e quais as dificuldades que ele terá. Michel Temer, presidente interino. Michel Temer, o sonho dele é ser o presidente da transição. Ou seja, pega um país com um rombo imenso, uma crise política, econômica, uma crise de gestão, uma crise ética, e prepara o país para 2018. Na minha visão, não será candidato. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Na minha visão, é o mais provável candidato a presidente da República se a economia for arrumada. Porque ele, arrumando a economia, o bolso do consumidor, certamente ele se habilita a receber os aplausos da sociedade, a partir das margens. Mas ele tem apoio do PMDB? Teria o apoio do PMDB, evidentemente, porque o PMDB quer ter um candidato de qualquer maneira. Vai ter. Okay. Ou ele ou o José Serra. José Serra, ministro das Relações Exteriores. Também tem condições de ser candidato, porque na minha visão ele não teria condições pelo PSDB. Ele teria condições pelo PM, porque o PSDB nós sabemos que tem gente que está lá na frente dele. Tá, e nós vamos falar já. Tá. Então, José Serra. PMDB, é isso? Pelo PMDB ou até pelo PSD do Kassab. Agora, há a possibilidade do José Serra vir a se tornar um ministro da Fazenda? Pouco provável, porque ele gostaria até de ser ministro da Fazenda. Que é o mesmo caminho do Fernando Henrique Cardoso. Henrique Cardoso. Mas esse cargo hoje está ocupado por uma pessoa de alta competência, respeitado pelo mercado, será difícil demover o Henrique Meirelles. Aécio Neves. Aécio Neves. PSDB. Domina hoje a máquina do PSDB, mas também está sendo muito alvejado pela Lava Jato. Mas, veja bem, hoje é o candidato com mais visibilidade na área tucana, na área dos tucanos. Tem domínio da máquina partidária. Poderá ser abatido, vamos dizer assim, mais na frente, pela Lava Jato. O problema é a Lava Jato. Lava Jato. O governador Geraldo Alckmin tem a máquina de São Paulo nas mãos. Se for sair bem avaliado do governo do Estado, ele sai com o apoio de parcela ponderável do maior eleitorado brasileiro. São Paulo tem 32 milhões de eleitores e, evidente, essa massa tende, vamos dizer assim, a alavancar o lançamento de uma candidatura. Mas ele é conhecido no Brasil? Esse é o problema. Geraldo tem estampado na testa, na careca dele, paulista. Então, essa marca precisa ser aliviada, por quanto nós sabemos que outras regiões do país, né, veem uma candidatura de São Paulo, uma candidatura muito onipotente, muito forte, em detrimento de outras regiões que poderiam também lançar candidatos. Marina Silva. É uma candidata que transmite ideia de asepsia, de limpeza, de ética, mas tem pouco apoio partidário e estrutura, vamos dizer, para uma campanha presidencial. Mas se ela coligar com outros, não consegue? Ou não consegue nem fazer essa coligação? Não, eu acho difícil ela fazer coligação, porque ela tem algumas posições na Marina são muito à esquerda e muito centradas na sustentabilidade, né? Então ela é vista como uma candidata muito radical, defendendo um conceito muito específico, né? Poderia, digamos, ter uma visão mais global do país, né? Ela é muito, vamos dizer, voltada para a sustentabilidade. Lula é a maior referência do PT, continua sendo a maior referência popular no país, eu não tenho dúvida nenhuma, hoje com em torno de 19%, 20%, mas na minha visão Lula está em declínio. Também em função do tiroteio a que ele está sendo submetido pela Operação Lava Jato e certamente esse tiroteio vai continuar. Também pelo cansaço. Eu vejo o Lula já bastante alquebrado, tendo de administrar as querelas, as brigas entre as alas do PT. Temos duas alas que estão brigando, a ala Construindo o Novo Brasil, que é a ala dele, a ala do campo majoritário,
E a outra área, que é a área mensagem ao partido. A área do Tasso Genro, a área do José Eduardo Cardoso. Essas duas áreas estão em conflito. Então o Lula vai ter que trabalhar para fazer renascer o PT. E as pesquisas também apontam lá no finalzinho Jair Bolsonaro. Pois é, mas Jair Bolsonaro vai ser candidato de um grupo de direita, extrema-direita, porque evidentemente há os descontentes com a situação, com o status quo, e querem, vamos dizer assim, a volta dos militares. São teses muito radicais, muito isoladas, entendeu? Ele terá sempre um certo apoio junto à sociedade, vai eleger os filhos, elege um filho no Rio deputado, elege um filho em São Paulo deputado, mas ele mesmo, na minha visão, não terá condições de mobilizar a nação brasileira. Ciro Gomes. Metralhadora ambulante. Porque o Ciro pode fazer um papel ali de esquerda, mais para o centro, não pode? Ele está querendo, vamos dizer, herdar. Que não tem essa pessoa, né? Esquerda, centro, né? Ele fica ali, ele gostaria de se incrustar, entrar, se inserir na banda esquerda do espectro ideológico, particularmente a esquerda nacionalista. Ele quer herdar, digamos, os magoados com o PT, o petismo magoado, né? E quer absorver, portanto, esse grupo e começar a aparecer no país como defensor de uma esquerda nacionalista, uma tese nacionalista. Mas esse não tem possibilidade porque morre pela não tem boca. papa na língua. Ele, na minha visão, morre com o peixe, morre pela boca. O Ciro. Quem é que você votaria para presidente em 2018? Olha, o voto é secreto. Eu digo mais uma coisa. Eu sempre tenho 3 letrinhas para dizer. Aquela que você já conhece. Só Deus sabe. SDS. Está muito longe ainda, né? Está muito longe ainda. Pode ser que o ator principal ainda não tenha aparecido. A gente poderia ficar horas aqui, Gaudêncio, conversando sobre política, mas não temos tempo no giro. Obrigado, viu, Gaudêncio, por esse giro comigo. Obrigado. É um prazer enorme. Eu agradeço.